Sabemos que você não precisa se preocupar com os perigos que uma cadeia pode reservar. Assim é o que esperamos, né? Mas o grande problema é que talvez um dia esses detentos sejam soltos novamente. E aí, isso pode se tornar um grande problema. Até porque esses detentos que vamos te mostrar hoje não estão para brincadeiras, hein? São mais que companheiros de cela. São verdadeiros pesadelos vivos. Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Edmund Kemper. Imagina dividir a cela da prisão com um homem que matou a sua própria mãe? Aposto que dormir tranquilo não seria uma opção. É isso que os companheiros de Edmund Kemper tinham que passar. Além da mãe, ele matou os avós aos 15 anos e esquartejou 6 mulheres. Ele também realizava a necrofilia. Cremos que já lhe convencemos o suficiente que ele não é alguém que você desejaria dividir uma cela, né? Mesmo pedindo pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua. Ou seja, além de ser um companheiro nada agradável, ele não sairia tão cedo de lá. Joaquim Crowe. Deixar esse detento aqui com fome não é uma boa ideia. Afinal, ele ficou conhecido não só por ser um assassino cruel, mas também canibal. Ele confessou 13 mortes, e uma delas foi a de uma criança de 4 anos. O corpo da criança foi encontrado dividido um pouco na geladeira e outro nas panelas que estavam no fogão de Joaquim Crowe. Ele assumiu que, para economizar, consumia a carne de suas vítimas. Dá para acreditar? Pedrinho Matador. Pedrinho matou pela primeira vez aos 14 anos e hoje é acusado de 18 crimes, mas, segundo ele, o total de vítimas são de 100 pessoas, incluindo o próprio pai. Já na sua primeira prisão, Pedrinho foi colocado em um camburão com outro preso, ambos algemados. Ao chegar no destino, apenas Pedrinho estava vivo. Ele confessou o crime e alegou que fez isso porque o companheiro era estuprador e merecia morrer. E continuou matando na prisão. Um por não ir com a cara, outro porque ele roncava demais e outros 3 porque armaram uma emboscada para ele. Pedrinho era definitivamente um terror para os companheiros de prisão. Ted Bundy. Tudo bem que colecionar coisas estranhas pode acontecer. O problema é quando passa de estranho e vira bizarrice. Ted Bundy colecionava a cabeça de suas vítimas. Isso mesmo, responsável por mais de 30 mortes e vários estupros, o cara era tão frio que recusou 5 advogados para ele mesmo defender o seu caso. Ele foi preso e depois condenado à cadeira elétrica para a alegria dos outros criminosos que teriam que dividir o mesmo local que esse maluco. Luiz Garavito. Conhecido pelo apelido La Bestia e por ser o pior serial killer que já existiu, Luiz Gavito foi condenado a passar 1.853 anos e 9 dias na cadeia por 139 crimes em 1999. E fica pior ainda, 139 crimes foram só os que ele foi condenado. A polícia colombiana estima que o número ultrapassa 400 assassinatos. Apesar de ser condenado a tanto tempo de cadeia, ele só poderá ficar 30 anos. Os presidiários agradecem, já nós, cidadãos de bem, não, né? Robert Strode. Robert Franklin Strode pode ser considerado um dos detentos mais perigosos que já existiu. Sua trajetória em presídios começou em 1911 por assassinar brutalmente um barman que não havia pago pelos serviços de uma de suas prostitutas. E isso foi só o começo. Na prisão em Washington, ele aterrorizava, agredia e matava os demais detentos, seja pela comida que estava ruim ou por algum desentendimento. No ano de 1916, já em outro presídio, Robert golpeou um policial até a morte na frente de outros 1.100 detentos e, após, foi condenado à pena de morte. Depois de sua mãe recorrer sobre a pena, ele foi condenado a perpétua em regime de solitária total. Sozinho, ele se apaixona por canários. Em um certo dia, ao encontrar uma ave morta no presídio, passou a se dedicar em estudá-los, dentro do presídio mesmo. El Chapo. É claro que o fato de Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera ser considerado um dos traficantes de drogas mais poderosos do mundo e ser um dos mais procurados no México e nos Estados Unidos já é assustador e digno de se considerar um dos criminosos mais perigosos, né? Mas fugir 2 vezes de prisões de segurança máxima é demais, né? Sim, El Chapo foi preso 3 vezes e fugiu 2. Ele foi preso pela primeira vez em 1993 na Guatemala, mas em 2001 fez sua primeira fuga escondida
escondido em um carrinho da lavanderia do presídio. Em fevereiro de 2014, foi capturado mais uma vez, em uma operação conjunta entre o México e os Estados Unidos. E em 2015, mais uma vez, El Chapo consegue fugir, agora através de um túnel. Em 2016, felizmente, El Chapo foi capturado e preso, dessa vez nos Estados Unidos. Dennis Rader. Ser conhecido pela sigla BTK, que significa Body Turtle Kill, ou seja, amarrar, torturar e matar, também não é um atributo para se escolher um bom companheiro de cela, não é mesmo? Por isso, dividir o mesmo espaço que esse homem era um terror para os detentos. O homem é o autor de mais de 10 mortes brutais nos Estados Unidos. Ele estrangulava as vítimas até elas perderem a consciência. Depois, deixava elas acordarem só para estrangular elas novamente. Ele ainda escrevia cartas para a polícia, dando detalhes das mortes. É muita ousadia, né? Clarence Anglin, John Anglin e Frank Morris. Já falamos que o El Chapo conseguiu fugir 2 vezes de cadeias de segurança máxima, mas estes 3 aqui se superaram. Eles fugiram da Alcatraz, a lendária cadeia mais protegida dos Estados Unidos, fechada em 1963. Conseguiram escapar martelando o concreto que já estava danificado pela umidade do mar, uma colher, uma moeda de 10 centavos e uma broca improvisada a partir de um aspirador roubado. Depois, fizeram uma balsa com capas de chuva para fugir da ilha. Eles são procurados até hoje e ainda existem rumores que vieram aqui no Brasil. É inacreditável mesmo. Andrei Chikatilo. Imagina um julgamento onde o acusado está dentro de uma espécie de jaula para evitar que os familiares das vítimas o matassem. Esse foi o julgamento do ucraniano Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov. Ele confessou ter assassinado 53 mulheres e crianças. Ele ainda confessou ter devorado várias delas. Por sorte dos outros detentos, não deu tempo dele ser um risco na cadeia, pois foi executado com um tiro na cabeça em 1994. Não era para menos, né? Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!